Foi criado entre os maiores navios de guerra jamais vistos, feito para destruir e enfrentar perigosos inimigos em grandes duelos oceânicos. Mas abriria seu próprio caminho, usando canhões que esmagavam os inimigos sem piedade. Mas será que os poderosos canhões e leais tripulantes bastariam para salvá-lo do flagelo do tempo? Combateu o avanço do inimigo, ajudou a vencer a Segunda Guerra Mundial e a cessar as hostilidades na Coreia, no Vietnã e no Oriente Médio. Este herói dos mares se tornou o navio de guerra mais condecorado da história. É o USS New Jersey. Naves heróicas, USS New Jersey. Cercado pelo azul e o ouro da Marinha, tive a estranha sensação de estar de volta ao set do filme Conflitos do Destino. Ronald Reagan na volta ativa do USS New Jersey. 28 de dezembro de 1982, Long Beach, Califórnia. O presidente Ronald Reagan reinaugurou o USS New Jersey, navio da Segunda Guerra Mundial. Neste momento, inauguro o navio USS New Jersey. Que Deus o abençoe e o guie. 40 anos após sua construção e muito tempo depois de seus inimigos da Marinha Japonesa perecerem, ele renascia pela terceira vez. Quando somos crianças vendo filmes do John Wayne, pensamos, quero estar em um navio desses. Quando voltou, eu decidi me realistar e embarcar nele. Em uma época dominada por navios nucleares, o New Jersey voltou para projetar o poderio americano. Reagan queria superar as forças armadas russas. Para isso, precisávamos usar os navios que tínhamos. Muitos diziam que os mísseis de longa distância haviam tornado o New Jersey obsoleto, mas o navio estava prestes a calar os críticos. O Líbano vivia uma sangrenta guerra civil. O governo do Líbano pediu e eu autorizei o envio de soldados americanos a Beirute como parte da força multinacional. Em 23 de outubro de 1983, homens-bomba explodiram o quartel dos fuzileiros, matando 241 homens, entre eles Michael Gorczynski, um tripulante do New Jersey que desembarcara para ajudar os fuzileiros com os radares. Sem saber como revidar, a tripulação do New Jersey se sentiu impotente. Foi muito frustrante. Acho que foi frustrante para todos. A chance de revidar não tardaria. Aviões americanos que sobrevoavam uma região do Líbano controlada pela Síria foram atacados. 2 caíram, um piloto morreu e o tenente Robert Goodman foi capturado. Dessa vez, os canhões do New Jersey rugiram. Carregar todos os canhões. Ancorado próximo à costa, seus canhões destruíram alvos 30 quilômetros além de Beirute. Não duvide. Ele é muito perigoso. 4 décadas depois de sua construção, e pela primeira vez desde a Guerra do Vietnã, o New Jersey provava que seus críticos estavam errados ao deixar sua marca na história da guerra moderna. Era um papel que o New Jersey estava destinado a repetir mesmo antes de disparar seu primeiro tiro. Os maiores navios de guerra dos Estados Unidos. Um ano depois de entrar na guerra, os Estados Unidos... No dia 7 de dezembro de 1942, um ano após o ataque japonês a Pearl Harbor, 20 mil pessoas se reuniram no estaleiro da Filadélfia para ver a Marinha Americana lançar ao mar o mais novo membro da frota, o navio de guerra USS New Jersey. O lançamento de um navio de guerra era algo espetacular, assunto de noticiários, jornais, rádios, etc. Era um grande evento.
O primeiro comandante foi o capitão Carl F. Roden. A tripulação consistia de 2.400 marinheiros, muitos dos quais inexperientes. O USS New Jersey avançou para o Canal do Panamá e depois para o Oceano Pacífico. Era o último de uma longa linhagem de navios de guerra. Por quase 100 anos, esses encouraçados cruzaram os mares afundando navios inimigos. Mas antes que enfrentasse submarinos alemães em mar aberto ou escapasse dos torpedos japoneses, esse mestre dos mares precisava superar uma ameaça ainda maior que o perseguiria até o final: a tecnologia. Nos anos seguintes à Primeira Guerra Mundial, o avião começou a superar os navios como arma de guerra. Os aviões chegavam mais longe do que as balas dos canhões. Armados com bombas ou torpedos, os pilotos podiam atingir ou afundar os maiores navios. Os porta-aviões eram os novos mestres dos mares. Mesmo assim, a Marinha continuava a confiar que o USS New Jersey faria a diferença. Tinha canhões de 16 polegadas em torres rotatórias, blindagem de 17 polegadas de espessura e mais velocidade do que muitos navios menores. O New Jersey era aclamado como um super navio de guerra, um dos 4 grandes navios da classe Iowa. O Jersey, junto com o Missouri, o Wisconsin e Iowa, distinguia-se pela potência e velocidade e tinha como tarefa destruir os encouraçados alemães e japoneses. Os navios da classe Iowa marcaram o auge do desenvolvimento dos navios de guerra da Marinha Americana. Tinha 270 metros de extensão, pesava 58 mil toneladas, 212 mil cavalos vapor e 33 nós. Quando o New Jersey entrou em serviço em 1943, tinha os equipamentos mais modernos da época. Quando o examinamos, vemos equipamentos antigos misturados com os novos, instalados nos anos 80. Este é um bom exemplo. O lançador de iscas do lado bombordo, que lançava pedaços de alumínio para criar um falso eco de radar. Isto aqui também é muito interessante. Um antiquado transmissor de voz. O New Jersey contava com 20 canhões de 5 polegadas e uma bateria com mais de 100 armas antiaéreas. Mas seu maior trunfo eram as 3 torres rotatórias, seus traços mais distintos. Cada uma tinha 20 metros de altura e pesava 1.700 toneladas. De cada uma, emergiam 3 canhões Mark VII de 16 polegadas. Era como lançar um Volkswagen por 37 quilômetros em 45 segundos. A bala menor pesava 860 quilos e a maior 1.200 quilos. Alcançavam 37 quilômetros a 3.000 quilômetros por hora. O equipamento a bordo do New Jersey ainda está ativo e funciona. Temos os 4 relógios do navio. Temos o indicador do leme, sistemas telefônicos, gravadores para registrar as chamadas. Mas o que também diferenciava o New Jersey dos navios inimigos era seu sistema de disparo controlado por radar. A capacidade de usar o radar para apontar os canhões com precisão era superior a todos os recursos que os japoneses e os alemães tinham. Mas tudo isso bastaria? O New Jersey, ainda intocado em batalhas, conseguiria ser páreo para as aeronaves e porta-aviões? Seus canhões de 16 polegadas derrotariam tanto os inimigos como os críticos? 22 de janeiro de 1944, Ilhas Marshall. O New Jersey enfrentou o primeiro teste quando se uniu à Força-Tarefa 58 para um ataque às Ilhas Marshall. A sua primeira batalha não seria gloriosa. O comandante Mark Meacher colocou o New Jersey em posição de defesa contra aviões inimigos. Por isso, apenas suas baterias antiaéreas foram disparadas e não os canhões de 16 polegadas. 31 de janeiro de 1944, Ilhas Marshall.
as tropas americanas começaram a invadir as Ilhas Marshall, mas como a defesa aérea japonesa era limitada, o New Jersey mais uma vez foi poupado da ação. Mas tudo mudou em Truk. 16 de fevereiro de 1944, ilha de Truk. Teve início a Operação Hailstone contra a base aérea e naval japonesa nas Ilhas Carolina. A Marinha Imperial usava a ilha de Truk como depósito de suprimentos para guarnições espalhadas pelo Pacífico. Mas em vez de combater os americanos, mais poderosos, os japoneses retiraram a frota da área. Todos para seus postos! Todos para seus postos! Enquanto o grupo de superfície se posicionava, os tripulantes do New Jersey foram para os postos de batalha. Torpedeiros despontaram no horizonte. É claro que dava medo. Víamos um avião, mas não sabíamos o que ele tinha atrás, do outro lado. Podia ter um torpedo e nos atingir. Torcíamos para que os artilheiros do outro lado do navio fossem tão bons quanto nós. Os canhões de 20 e 40 milímetros do New Jersey cobriam os céus, obrigando os torpedeiros a interromper o ataque. Mas navios japoneses saíram em seu encalço e os tripulantes avistaram um barco detector de minas, o Shonan Maru. Dessa vez, os canhões de 5 polegadas entraram em ação e dispararam centenas de balas no adversário. O Shonan Maru explodiu em chamas. Foi o primeiro barco abatido pelo New Jersey. Então, outro navio japonês se aproximou, o destroyer Mayakaze. Mais uma vez, os canhões de 5 polegadas dispararam. Dessa vez, o inimigo respondeu ao fogo, mas errou. 2 outros navios americanos se uniram ao ataque e afundaram o Mayakaze, que continuou disparando enquanto submergia. O navio japonês Katori se uniu à batalha. Virando-se para o New Jersey, disparou uma série de torpedos. Ainda se recuperando de ataques anteriores, o New Jersey se prepara enquanto os torpedos se aproximam. Os canhões permanecem intocados. Os tripulantes nada podem fazer, a não ser rezar. 16 de fevereiro de 1944, ilha de Truk. O navio de guerra USS New Jersey enfrentava sua primeira batalha. A Operação Hailstone provocara um conflito marítimo. Em meio à ação, o navio japonês Katori lançou uma série de torpedos contra o New Jersey. Senti medo poucas vezes, mas naquela vez fiquei apavorado, técnico do New Jersey. Na ponte de comando, a tripulação reagiu lentamente, sem perceber que os torpedos apontavam para eles. Quando finalmente entenderam o perigo, não tiveram tempo para reagir. O primeiro torpedo quase acertou o casco do New Jersey, enquanto o segundo passava por sua esteira. A sorte que se tornaria a marca registrada do New Jersey salvou o navio. Mas o incidente serviu para lembrar aos tripulantes a vulnerabilidade do navio. Nos meses seguintes, a Marinha Americana continuou a avançar para o Japão. 19 de junho de 1944, Mar das Filipinas. A primeira esquadra imperial recebeu ordens para atacar e aniquilar a Força-Tarefa Americana 58, que se encontrava no Mar das Filipinas. Centenas de aviões japoneses tomaram os céus. O USS New Jersey, com sua bateria antiaérea, tomou seu posto em uma barreira que protegia os porta-aviões.
Pilotos de caças americanos decolaram para enfrentar aviões japoneses do mesmo tipo. Aviões vinham da esquerda e da direita. Estávamos em plena batalha aérea. Os artilheiros disparavam os canhões em cima da mira. Era como mirar na frente do cano de uma espingarda. Não víamos quem era quem. Então ouvimos a ordem de cessar fogo pelo alto-falante. Atirávamos em nossos próprios aviões. Os artilheiros precisavam esperar que os aviões japoneses baixassem para poder identificá-los. Nesse momento crítico, abriram fogo, derrubando um avião inimigo e danificando vários outros. Enquanto o New Jersey continuava na barreira, caças F-6F americanos decolaram dos porta-aviões para derrotar os adversários. A batalha se tornou caótica. Os japoneses perderam mais de 350 aviões na batalha, que ficou conhecida como Tiro ao Alvo nas Marianas. Em agosto de 1944, após apenas um ano em serviço, o New Jersey foi agraciado com uma honraria especial. O almirante William F. Halsey Jr., comandante da 3ª Esquadra, o escolheu como seu navio capitânia. 23 de outubro de 1944, Filipinas. Em 23 de outubro de 1944, as forças americanas prepararam-se para cumprir a promessa do general Douglas MacArthur de voltar e libertar o país. A Marinha Imperial Japonesa preparara uma operação naval tripla para atacar a invasão anfíbia americana. Alguns vieram do sul pelo Estreito de Surigao. Uma força sob o comando do almirante Kurita vinha pelo Estreito de San Bernardino. Foi onde o almirante Mitchell quis deixar alguns navios para fechar a passagem. Quase 300 navios, 1.800 aviões e 200 mil homens os confrontavam. O almirante Halsey e a tripulação do New Jersey aguardavam a tão esperada batalha que colocaria os encouraçados japoneses e os navios americanos da classe Iowa frente a frente. Os marinheiros estavam ansiosos por provar seu valor. Muitos escreviam seu testamento. Daquela área lá em cima, o almirante Halsey liderou a 3ª Armada na maior batalha naval da história. A ponte de comando nos navios de guerra ou em qualquer tipo de navio é um lugar realmente muito importante. Era aqui que o navio era dirigido e manobrado. O capitão passava a maior parte do tempo na ponte. Todas as decisões importantes eram tomadas na ponte de comando. Ao começar a batalha, o New Jersey estava pronto para um conflito direto com os navios inimigos. Mas o almirante Halsey tomou uma decisão fatal. Vários porta-aviões japoneses haviam se posicionado como isca para atrair a Força-Tarefa 38 para longe do Estreito de San Bernardino. E Halsey mordeu a isca. Com essa controvertida decisão, ele mandou para longe seus navios mais poderosos, incluindo o New Jersey, deixando os outros navios e os homens que lutavam na ilha sob a proteção de um pequeno contingente de porta-aviões e destroyers. Enquanto Halsey seguia para o norte, os navios japoneses cruzaram o Estreito de San Bernardino e atacaram. Foi uma batalha feroz, mas os destroyers americanos resistiram. Os japoneses, sem saber o que enfrentavam, decidiram recuar. Ao final da batalha, os americanos haviam perdido 6 navios e 3.500 homens. A decisão do almirante Halsey impediu que o New Jersey cumprisse o papel que lhe fora destinado. O plano era que nossos maiores navios lutassem com os maiores navios japoneses, mas esse duelo nunca aconteceu. No inverno de 1945, o almirante Halsey mudou de navio capitânia e o New Jersey voltou a uma função de apoio.
Em fevereiro, ele apoiou os primeiros ataques aéreos às ilhas japonesas desde a incursão de Doolittle em 1942. Em 19 de março, sua artilharia antiaérea ajudou a derrubar quase 10 aviões. 3 dias depois, seus canhões bombardearam postos japoneses em Okinawa. Em agosto de 1945, o New Jersey voltou ao oeste do Pacífico para participar do plano de ataque ao arquipélago japonês. Agora estamos preparados para destruir, mais rápida e completamente, todas as empresas produtivas que os japoneses possuem em qualquer cidade. Mas em 6 de agosto de 1945, a cidade japonesa de Hiroshima foi destruída quando o bombardeiro B-29 Enola Gay lançou a primeira bomba atômica. 3 dias depois, outra bomba foi lançada em Nagasaki. Considero essa resposta uma aceitação da Conferência de Potsdam, que especifica a rendição incondicional do Japão. Em 14 de agosto, o Comando Imperial Japonês anunciou que concordava em se render aos aliados. Os homens do New Jersey ainda estavam reticentes. Ainda não confiavam nos japoneses. O New Jersey servira com distinção no combate e como navio capitânia. Com esse histórico, a tripulação esperava que as cerimônias de rendição ocorressem no convés do navio, mas essa esperança logo foi frustrada. Inicialmente iríamos para a Baía de Tóquio, mas fizemos um desvio para as Filipinas. Recebemos ordens para ficar na Baía Subic, porque a assinatura seria no navio Missouri. O Congresso queria agradar o presidente porque ele era de Missouri, e sua filha batizara o navio. Ficamos magoados, mas nada vence a política. A guerra no Pacífico terminara. E para os estrategistas que pensavam no futuro, também era o fim dos navios de guerra. A era atômica chegara, anunciando mísseis poderosos e aviões de longa distância capazes de causar destruição bem além do alcance dos canhões do New Jersey. O New Jersey vencera 11 batalhas sem sofrer sequer uma baixa. Desempenhara um papel central ao proteger contra ataques aéreos e apoiar invasões anfíbias. E ajudara a vencer a Segunda Guerra Mundial. Mas agora, com apenas 5 anos de serviço, o New Jersey era considerado uma antiguidade. Os militares e o governo logo fizeram aquilo que os críticos e japoneses não haviam conseguido: silenciaram suas armas. Em 30 de junho de 1948, de volta a seu porto natal de Bayonne, Nova Jersey, o outrora poderoso navio tinha os canhões cobertos e selados. Suas bandeiras haviam sido recolhidas e guardadas com naftalina. O New Jersey fora retirado formalmente de serviço. Eu disse, nunca mais nos veremos. Muito obrigado. E fui embora. Quando o navio foi recolhido, eu pensei, certo, vão transformá-lo em sucata, como fizeram com tantos outros navios. Vai! Mas o New Jersey renasceria e seus canhões se mostrariam mais valiosos na era nuclear que na guerra para a qual fora construído. No começo dos anos 50, os horrores da Segunda Guerra esmaeciam. Mas um novo conflito começava a se urdir. Quando a Coreia do Norte invadiu o Sul em junho de 1950, a Marinha Americana tinha apenas um navio de guerra em sua armada, o USS Missouri. Como precisava de mais poder de fogo urgentemente, a Marinha ordenou que o New Jersey voltasse à ação. Todos os equipamentos foram checados, limpos e testados.
Seus canhões foram abertos. Em apenas 4 meses, ele já estava pronto para a volta. Em 21 de novembro de 1950, a Marinha reinaugurou o USS New Jersey. Uma nova tripulação, comandada pelo capitão David M. Tyree, subiu a bordo. Dessa vez, os comandantes o receberam de braços abertos. 1º de maio de 1951, Coreia. Na Coreia, o New Jersey começou a disparar cartuchos de explosivos em tropas comunistas, pontes, ferrovias e posições de artilharia. Eles podiam lançar projéteis contra alvos na península da Coreia. Um avião pode ser derrubado, mas não há como parar o projétil depois de disparado. Movimentando-se pela costa, o New Jersey atingia alvos inimigos e apoiava as tropas aliadas. O navio, salvo do cemitério, agora salvava vidas. O observador do Corpo de Fuzileiros disse: "Nunca vi um bombardeio tão preciso como esse. Vocês são absolutamente fantásticos. Salvaram nossa pele." Quando se preparavam para disparar os grandes canhões de 16 milímetros, tinham de dar a volta e quebrar as janelas. Não fizeram isso. E os rifles destruíram as janelas do navio. Aqui na ponte de comando do couraçado New Jersey está a Cidadela Blindada. É uma grande e espessa cabine blindada virada para baixo. E o interessante é que era aqui dentro que eles faziam o reconhecimento do navio durante as batalhas. De 6 a 8 pessoas se apertavam dentro de um espaço muito pequeno, que não era maior que um closet de um quarto. Em 21 de maio de 1951, às 9h30 da manhã, tripulantes notaram respingos na água e que se aproximavam. Na costa, uma unidade de artilharia coreana tinha o New Jersey na mira. Balas inimigas derrubaram o periscópio. Outras ricochetearam na pesada blindagem das torres. Bom Deus nos acuda. Eles haviam começado a atirar. Eu e um outro tripulante nos escondemos atrás de um veículo que estava no convés e nos protegemos. Assim que nos erguemos, vimos 2 tripulantes feridos no convés. Bob Osterwind, que eu conhecera dias antes de Detroit, Michigan, estava muito ferido. Vi que morreria. Os colegas do marinheiro Robert Osterwind queriam vingança e tinham as armas para obter uma desforra imediata. Os artilheiros localizaram a arma inimiga na boca de uma caverna e devolveram o fogo. Os grandes canhões das 3 torres dispararam. E isso continuou por 15, 20, 40 minutos. Só lembro que meus braços estavam muito cansados. Não deixamos ninguém vivo. O New Jersey fez 2 incursões aos mares da Coreia, conquistando mais honrarias e distinções. Mas um recorde ele perdeu, o de um navio sem baixas. Os tripulantes honraram a perda de um dos seus, o único marinheiro do New Jersey morto em ação, Robert Osterwind. Em 27 de julho de 1953, terminou a Guerra da Coreia. Quando o cessar-fogo foi declarado em 27 de julho de 1953, o New Jersey deixou a Coreia e se uniu à frota do Atlântico. Mas sua manutenção era cara e sua segunda vida chegou ao fim. Em 21 de agosto de 1957, o New Jersey foi retirado de serviço pela segunda vez e voltou para o cemitério de navios. Mas como já provara muitas vezes antes,
não se pode segurar um grande navio. A história logo voltaria a precisar de seus serviços e o New Jersey renasceria mais uma vez. Em abril de 1968, a Guerra do Vietnã já completara 3 anos. Nos céus, pilotos da Força Aérea e da Marinha eram abatidos em missões no norte do Vietnã. Para proteger as tropas terrestres e salvar os pilotos, o Departamento de Defesa decidiu usar navios armados com canhões. A decisão gerou controvérsias. O chefe das operações navais acreditava que só os ataques aéreos poderiam dar conta do Vietnã. Mas o diretor do Comitê das Forças Armadas argumentou que os canhões de um navio podiam atingir muitos alvos de um avião, com a vantagem de que projéteis não podiam se tornar prisioneiros de guerra. Fazia mais de uma década que o New Jersey estava aposentado, mas foi escolhido por estar em melhores condições que os outros navios de seu grupo. Em 6 de abril de 1968, o USS New Jersey entrou em serviço pela 3ª vez. O capitão J. Edward Snyder assumiu o comando. O navio de 25 anos parecia quase um anacronismo, com sua imponente estrutura e imensos canhões. A guerra mudara muito desde que o New Jersey combatera pela última vez. Por isso, ele foi equipado com um radar eletrônico antimíssil e heliponto. Renascido da era de porta-aviões e submarinos nucleares, o USS New Jersey era o único couraçado ativo no mundo. Norte do rio Ben Hai, Vietnã. O New Jersey rompeu o silêncio da floresta ao norte do rio Ben Hai quando seus grandes canhões abriram fogo contra um depósito de suprimentos inimigo. Em 5 minutos, mandávamos 90 toneladas de munição. Apenas com os canhões. Aconteceu um caso em fevereiro de 1969. Os canhões dispararam a noite toda. A tinta dos canos queimara e se soltara por causa do calor extremo. Fizeram um círculo em torno do acampamento americano porque os norte-vietnamitas o cercavam. E o New Jersey salvou muitas vidas naquela noite. Mas os mesmos canhões eram um perigo constante também para a tripulação do New Jersey. Eu trabalhava no convés inferior, na torre número 3, ocupado com os projéteis, colocando-os na posição certa. Um deles ficou preso no guincho que usávamos. Tive de cortar a corda, então outra máquina foi ligada. O anel central da torre arrastou o meu pé. Quando a máquina foi desligada por um dos marinheiros, eu já estava enrolado até a cintura. Eu estava sendo puxado para dentro do guindaste cada vez mais. Eles nos disseram que Andrew ficara preso lá e que tínhamos apenas alguns segundos para salvá-lo. Senti minha perna ser presa e esmagada e senti os ossos quebrando. Pensei que fosse morrer naquele momento. Achei que não conseguiriam me tirar de lá. Uma corrente prendia os cartuchos que pesavam uns 800 quilos cada um, mas eu quebrei a corrente e agarrei o projétil em que ele estava preso. Ele literalmente ergueu essa massa sólida de cima de mim e jogou no convés. Foi essa ação de super-homem que me libertou. Se ele não tivesse feito isso, eu teria morrido naquela hora e naquele lugar. Eles o levaram para o hospital mais próximo. Ele deixou o navio. E foi isso. Foi a última vez que o vi. Depois disso, não o vi mais. O USS New Jersey terminou sua primeira participação no Vietnã e voltou em abril de 1969. Mas o Pentágono fez um anúncio inesperado em agosto. O New Jersey seria afastado do serviço e aposentado pela 3ª vez.
A tripulação ficou em estado de choque. Nós sentimos raiva e, ao mesmo tempo, tristeza, porque estávamos prontos para voltar e salvar mais vidas americanas. O capitão Robert Peniston, tendo em mente o valor e o histórico de batalhas do New Jersey, despediu-se com essas palavras: "Descanse bem, mas fique atento caso voltemos a chamá-lo para defender a liberdade com seu poder de fogo." Esse chamado voltaria a ser feito, dessa vez, em meio ao caldeirão do Oriente Médio. Ronald Reagan, juro solenemente. Eu, Ronald Reagan, juro solenemente que cumprirei. Em janeiro de 1981, Ronald Reagan tornou-se o 40º presidente dos Estados Unidos com a promessa de fortalecer o desgastado exército americano. O secretário da Marinha, John Lehman, chamou o USS New Jersey mais uma vez. Ele parecia abandonado, sabe? Por dentro e por fora. O veterano de 3 guerras necessitava de uma grande reforma. Sua estrutura de 40 anos recebeu 8 lançadores de mísseis Tomahawk, 16 mísseis de arpão e sistemas de radar aperfeiçoados. 326 milhões de dólares foram gastos para que o USS New Jersey retomasse seu lugar entre os mais poderosos navios do mundo. Todo o trabalho de navegação é realizado na Casa dos Mapas, que é onde estamos agora. Centenas de mapas foram mantidos a bordo para a área operacional. Além dos mapas que usavam, também tinham acesso a um sistema adicional de navegação. E nos anos 80 e 90 começaram a usar satélites que marcavam com exatidão onde se encontravam na superfície da Terra e também seu rumo. Então, para que o capitão pudesse fazer seu trabalho, todos esses sistemas tinham de trabalhar juntos. A Casa dos Mapas e o sistema de navegação na ponte para que a todo momento ele soubesse onde estava. Isso era crucial para manter os turnos da tripulação tão seguros quanto possível, enquanto o New Jersey navegava pelos oceanos. Setembro de 1983, o USS New Jersey chegou à costa do Líbano, no Oriente Médio, onde um conflito sangrento ameaçava dividir o país. Os Estados Unidos foram para o Líbano como uma força de paz. Mas depois acabaram entrando em combate. 23 de outubro de 1983, Beirute. Um mês depois da chegada do New Jersey, a tripulação recebeu uma notícia horrível. Um homem-bomba destruíra o prédio dos fuzileiros navais em Beirute, matando 241 americanos. Queríamos desforra. Mas nossas mãos estavam atadas. A quem procurar? Não se sabe em quem atirar. Essa é a sensação. 2 meses depois, em dezembro, a artilharia antiaérea síria derrubou 2 aviões americanos. Desta vez, o New Jersey retaliou. Em fevereiro de 1984, o New Jersey atacou o Vale de Beqa, controlado pela Síria. Ele atirou tanto que destruiu inteiramente as baterias aéreas sírias. Atiramos 288 rajadas no Vale do Beqa. Eu fui o responsável por mais de 100 delas. Às vezes, pensamos que há pessoas do outro lado. Sem rosto, não se sabe. Às vezes, acordamos pensando nas pessoas que morreram por nossa causa. É muito difícil. Em 26 de fevereiro, o New Jersey atirou 13 rajadas sobre posições antiaéreas sírias. Foi a última vez que seus canhões foram ouvidos pelo inimigo.
Em 2 de abril, o presidente Reagan ordenou que os fuzileiros e o New Jersey deixassem o Líbano. O governo decidira abandonar a área. A missão de paz não mantivera a paz. Nos anos seguintes, o USS New Jersey realizou vários exercícios e operações com a frota do Pacífico. Os contribuintes americanos, preocupados com o custo da vida, queriam um dividendo de paz. Assim, uma vez mais, a Marinha aposentou o New Jersey e a tripulação de 1.500 marinheiros. O navio deixou o serviço ativo em 8 de fevereiro de 1991, em Long Beach, Califórnia. A retirada do USS Missouri, um ano depois, terminou os 100 anos da Era dos Couraçados. Pensamos nele como uma pessoa, como um ser que tem uma alma. Parece que existe um coração ali. É como se fosse um ser humano com quem nos relacionássemos. A porta foi fechada por poderes superiores e esse foi o fim dele. Mas graças à sorte, o navio escapou ao destino de tantos outros que terminaram em um ferro velho. Uma grande história nacional. O couraçado mais condecorado da América volta ao porto em Filadélfia nesta tarde de 1999. Ele zarpou para a última viagem para Camden, New Jersey, onde foi limpo, polido e restaurado. Em outubro de 2001, o New Jersey foi inaugurado como um museu que conta com sua história. Muitos que serviram no navio trabalharam para que isso acontecesse e para garantir que ninguém esqueça que este grande navio é o couraçado mais condecorado dos Estados Unidos. O New Jersey é o símbolo de nosso país. É um lembrete tangível de uma era passada. O navio tem alma, formado pelos homens que serviram nele. Quanto tempo faz que o senhor ouviu? Passaram-se 37 anos desde o dia do acidente. 14 de janeiro de 1969. Já faz bastante tempo e mal posso esperar para vê-lo, mal posso esperar para agradecer pelo que fez por mim. Eu pensei muitas vezes no que teria acontecido com ele. Será que estava bem? Será que perdeu a perna? Que tipo de vida teve depois daquilo? Ele deve vir pelo outro lado. Eu gostaria de Eu tô louco para ver ele. Conversar com ele mais uma vez. É mais que uma honra. É um privilégio, sabe? Eu pensei sobre como iria reagir quando eu visse o Wayne novamente. Eu não faço ideia de como vai ser quando a gente se encontrar. Será que eu vou encontrar as palavras certas? Tem que ser ele. Vindo por ali. Wayne Johnson? Sim, só podia ser Nossa, quanto você. tempo, hein? Oh, quanto tempo, como é que vai? Cara. É muito tempo. Bom vê-lo. Que bom ver como você. É que tá? Como vai, amigo? Você está ótimo, tudo bem. Meu Deus, eu pensei tanto em como você estaria. Obrigado, eu tinha de vê-lo pessoalmente para agradecer por ter salvado a minha vida. Ora, que isso. Nossa, quanto Meu tempo, Deus, hein? Obrigado. Obrigado. O couraçado pode não ser mais o destemido mestre do alto mar, mas, por 50 anos, ele cortou as águas e provou seu valor muitas e muitas vezes. Na Segunda Guerra Mundial, suas armas antiaéreas derrubaram aviões japoneses. Nas guerras da Coreia e do Vietnã, seus canhões atingiram incansavelmente as posições inimigas. Esse navio tem uma grande história de liberdade que emociona os mais de 50 mil homens que nele serviram em 4 guerras. É uma história de determinação, dedicação e prontidão para servir quando convocado. Este é o New Jersey, um dos últimos couraçados.